Bom, pessoal, vamos começar agora com a nossa live sobre como viajar pela Europa de uma forma barata. A maior dica de todas, que eu acredito que é o que faz a grande diferença, é você se planejar antes. Planejar antes a sua viagem para a Europa. Se você consegue ter mais ou menos um planejamento da melhor data para você viajar, você consegue, consequentemente, passagens mais baratas, hospedagem mais barata e até atrações mais baratas. A grande questão aqui no viajar, em questão de data, é você escolher o período mais barato na Europa, que seria a baixa temporada. Baixa temporada na Europa, infelizmente, é na época do frio, é entre novembro a março, que é quando os europeus não viajam em si, ou ninguém, a maioria das pessoas não viajam para a Europa porque é muito frio lá. Você embarcando na data de baixa temporada, na baixa temporada, você consegue descontos de até 100% na passagem aérea, porque o preço cai muito. Como pesquisar passagem aérea? Isso é importante. Eu vou falando por tópicos, porque cada tópico tem um assunto e a ideia da live é só ser só 15 minutos ou menos. Como achar passagens aéreas baratas? Primeira coisa de tudo, não procura passagem aérea por agência de viagem, porque a agência de viagem coloca o preço deles em cima da passagem, do valor da passagem. Então, sempre entra no site da própria passagem, da própria companhia aérea, para você ver o preço deles, o preço real da passagem aérea. Como que você faz para pegar o preço real da passagem aérea sem ter influências da internet? Na internet, tem um modo anônimo, você entra no modo anônimo no Chrome e depois entra no site da passagem aérea, vamos supor, TAM. Então, você coloca no site da TAM, São Paulo, Londres, exemplo, e ele vai te dar os preços daquela época, do dia que você quer. Então, vamos supor, São Paulo, Londres, quero viajar novembro, 1º de novembro a 10 de novembro. Então, eles vão te dar o preço exato, sem influências, para aquela época. Se você não entra no modo anônimo para a compra da passagem, ou mesmo só para pesquisar preço, tem um problema que é o Google, e por causa dos cookies, eles conseguem absorver todas as suas informações da internet, tudo que você gosta. Então, isso faz com que isso influencia o valor da passagem depois. Então, eles não vão te mostrar o real valor, o real valor daquela passagem, então vocês não vão pegar promoções. Uma outra dica é comprar passagem de madrugada, isso, fora de horário de pico, quando você sabe, por exemplo, 2 horas da manhã, quem está comprando passagem aérea? Ninguém, a não ser você, certo? Pesquisando. Então, procurar passagem aérea de madrugada ajuda também, porque é um horário que ninguém está pesquisando. Normalmente, as companhias aéreas lançam as promoções de noite, de madrugada, e você vai ter mais chances de conseguir uma passagem por um preço legal. Uma outra dica ainda sobre passagem aérea é você usar os sites de passagem aérea mesmo. Por exemplo, o JetCoast, Submarino Viagens, o Skyscanner, tem Kayak também. Você usa esses sites para fazer uma comparação das passagens, onde que está mais barato, fora o próprio site da companhia aérea. Uma outra coisa que eu acho interessante comentar com vocês é: considerem voos com escala. Por quê? Voo com escala, às vezes, eles te dão um tempo maior naquele local de espera e você tem chances de sair do aeroporto para visitar a cidade. Então, vamos supor assim, você não tinha
Oi, Bianca, tudo bem? Você não tinha escala. Vamos supor, você vai viajar para Paris. Você não tinha escala em Lisboa, mas tem escala em Lisboa e a sua escala lá é de 8 horas. Então você tem 8 horas para descer, sair do aeroporto e passear por Lisboa, entende? Você ganha 8 horas em uma viagem que você não precisou pagar nada para estar em Lisboa, porque era só conexão. Eu fiz isso uma vez para os Estados Unidos. Eu tinha uma conexão no Panamá, na cidade do Panamá, e a minha conexão era de 8 horas. Então, tipo assim, eu super saí ganhando, porque eu pude conhecer o Panamá, e quem não sabe, Panamá é uma ilha caribenha, então eu pude ir para uma praia conhecer. High Priest, eu pude conhecer uma praia caribenha de graça, porque era uma conexão minha e não estava nem nos meus planos. Uma coisa que eu acho importante a gente comentar sobre as passagens aéreas em relação à companhia aérea. A companhia aérea não, a agência de viagem. Se você viaja com a agência de viagem, eles colocam o preço de serviço deles em cima da passagem. É justo, sim, porque eles estão trabalhando, mas é caro, entende? Então é um valor que você pode deixar para gastar na Europa mesmo. Você pode usar esse valor que você gastaria com uma companhia aérea na Europa. Então, resumindo, as dicas para passagem aérea é comprar procurar as passagens no modo anônimo na internet, ver um dia certinho que você quer viajar e procurar naquelas datas. Por exemplo, de 1 de novembro a 10 de novembro, ver a data certinha que você quer viajar. Só que não fica tão preso à data, pode ser flexível e até melhor. Porque vamos supor, você fala, não, eu quero viajar dia 1. Aí a passagem aérea não tá barata naquele dia, mas tá no dia 2. Entende? Então é interessante ser flexível para poder pegar as promoções. Terceiro, usar os sites de passagem aérea como forma comparativa, ou comparar os preços. Exemplo de site: Submarino é em português, Kayak é português, Skyscanner é português também. E outros, tem vários outros. Uma coisa importante, Decolar. Bastante gente gosta de comprar a passagem aérea pela Decolar, porque vê promoção, é uma empresa assim séria, é uma empresa muito boa, porém é uma empresa cara. Tá? A taxa da Decolar é muito cara, então não compensa você comprar pela Decolar. Você pode usar a Decolar como uma forma de comparar preços, mas não é interessante comprar por lá. E a outra forma é sempre também comprar pelo site da companhia aérea, TAM, TAP, Air France e etc. Depende a companhia, o país que você vai. Então, passagens aéreas é isso. A maior dica, comprar passagem aérea de madrugada, porque é mais barato e do modo anônimo. Um outro tópico que eu tenho aqui é pesquisar dentro do site, dentro do cartão. Uma coisa importante. Quem tem cartão de crédito pode comprar passagem através dos pontos, através do cartão Fidelidade. Vocês conseguem transformar o cartão de crédito de vocês em cartão Fidelidade com alguma companhia aérea. Por exemplo, se eu tenho um cartão de crédito Mastercard, pode ser qualquer banco, eu vou até a TAM e peço para eles transformarem o meu cartão em cartão Fidelidade. Então, todos os gastos que vocês tiverem no cartão, ele é computado para passagem aérea e depois vocês podem trocar esses pontos por viagem, entende? E essa é a forma que eu viajo, para falar a verdade. Eu uso bastante os pontos do cartão de crédito. Uma outra coisa. Quando vocês viajarem para a Europa,
Eu falo isso Europa porque é o continente que a gente tem mais países e que dá para visitar mais países numa viagem só, entende? Então, vamos supor, você viaja até Lisboa e você quer ir para vários países. Não compra já a passagem aérea de todos os países que você quer viajar. Compra a passagem aérea só até o primeiro país, no caso Lisboa. Chegou em Lisboa, você compra passagem de ônibus ou uma passagem de trem ou até mesmo uma passagem aérea para ir para os países que você quer visitar. Porque dentro da Europa as passagens são muito, muito, muito mais baratas do que no Brasil. Então compensa você comprar uma passagem só de ida e volta até um ponto na Europa, de preferência o país mais barato, e o país mais barato acaba sendo Portugal ou Espanha. Compensa você comprar Brasil, Portugal e depois Portugal, Brasil, para depois você comprar lá dentro os lugares que você quer viajar, as passagens para os lugares que você quer viajar. Uma coisa interessante, na Europa, tipo, a promoção de passagem aérea pipoca. Sempre tem promoção de passagem aérea e é muito barato. Eu viajei da Polônia para Londres e eu paguei 30 euros, 30, 40 euros. Então, é uma coisa muito acessível. Então, nem sempre vocês vão precisar usar o trem de um país para o outro ou o ônibus. Vocês podem ainda acabar usando o próprio avião, viajando de avião, que acaba sendo mais rápido também. É possível porque sempre tem promoção nas passagens. Então, comprar passagem só de chegada e de partida na Europa, acabei de falar. Cartão fidelidade, já falei. Pesquisar passagem fora do horário de pico, também já comentei sobre isso, que é muito bom. Pesquisar preço de passagem de madrugada. Pesquisar passagem dentro da companhia aérea, também já comentei sobre isso. Agora vamos para hospedagem. Gente, hospedagem. Aqui é um pouquinho complicado porque existem viagens para vários tipos de pessoas, para vários grupos de pessoas. Eu normalmente dou dicas para jovens, tá? Por exemplo, quando os meus pais viajam, eles não costumam fazer o mesmo tipo de viagem que eu faço. Eles preferem hotel. Eu, quando viajo, eu fico em qualquer lugar. Até dormir no aeroporto eu já dormi. Então, assim, as dicas que eu vou dar é para vocês ficarem em Airbnb. Eu vou escrever aqui o nome. Airbnb, o que é? Airbnb é um site que oferece hospedagem. Que oferece hospedagem. Às vezes é uma casa inteira que a família coloca para alugar numa determinada época do ano. Às vezes é só um quarto de uma casa de uma família que a família coloca para alugar. Ou ainda pode ser um apartamento inteiro. Eu já fiquei em Airbnb antes. Tive a experiência de alugar um quarto numa casa de uma família e foi muito legal. A família praticamente, tipo, tá separada de você. Você fica num canto da casa, a família fica no outro, você tem entrada independente, quase não vê a família. Ou você pega uma casa inteira. Eu já aluguei uma casa inteira e que você leva mais pessoas, então, consequentemente, vocês dividem o aluguel daquela casa e a casa é de vocês pelo tempo que vocês alugaram. Igual a casa que a gente aluga de praia aqui, sabe? É o mesmo esquema. Então, Airbnb é uma coisa segura, vale a pena. O outro é hostel. Vocês provavelmente já ouviram falar dos hostels. Hostel é muito bom, porém é um quarto que você divide com mais pessoas. Então, tem hostels que tem quarto feminino, tem hostels que tem quarto masculino, ou tem hostels que são quartos mistos. Eu já fiquei em hostels com quarto feminino. Tipo assim, 4, 3 ou até 6 camas num quarto só. Então, já vi hostel com 12 camas num quarto só.
mas é uma coisa bem simples, o banheiro acaba sendo compartilhado, mas a ideia é aquela, é viagem de jovem, então você tem que, se você quer realmente fazer uma viagem de jovem, voltada para jovem, você vai ficar em qualquer lugar. No Airbnb não, normalmente os quartos já tem banheiro para os hóspedes e isso eu acho uma coisa muito legal. Eu prefiro muito mais Airbnb. Uma outra forma é o Couchsurfing. O Couchsurfing, eu já hospedei pessoas pelo Couchsurfing. É legal, porém é perigoso, porque você não conhece as pessoas, eles mandam mensagem e falam, hoje eu tô na cidade, eu posso ficar aí, eu vou ficar tantos dias. Se você tem um quarto separado na sua casa e não tiver problema, tiver livre, você deixa a pessoa ficar. Mas para você ficar, principalmente sendo mulher, para você ficar em outros países, em casas de outras pessoas que vocês não conhecem, principalmente Couchsurfing, a maioria não tem quarto, eles oferecem o sofá, porque o que é Couchsurfing? Couch é sofá, surfing é surfando. Então é você alugando, mas na verdade pegando emprestado, né? Porque você não paga, o Couchsurfing é de graça. É você dormindo no sofá de alguém por 1, 2 noites. Então, a pessoa que te ofereceu um sofá, você tá lá, entende? Então, essas são as formas de viajar de uma forma barata: Airbnb, Couchsurfing e hostel. Na minha opinião, os que mais valem a pena por segurança são o Airbnb e o hostel, ok? E uma outra dica de hospedagem: sempre procurar um lugar para ficar longe do centro da cidade. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque a ideia é vocês fugirem dos locais de turistas. Local de turista sempre vai ser caro. Então, se você pegar um lugar mais distante do centro da cidade, não vai ser turístico. E como é a Europa tem transporte público para todo lado. Então, você vai provavelmente perto da sua acomodação vai ter um ônibus ou vai ter um metrô que vai te levar para o centro da cidade. Então, você não vai ter problemas de locomoção. Então, vai até te ajudar, porque você economiza 70% se você não ficar na cidade, no centro da cidade, e for para algum bairro, você consegue economizar 70% na acomodação. E isso é legal, porque, né, você gasta o dinheiro em outra coisa. Que mais? Hospedagens, centro da cidade, aproveita, ok. Um quarto tema agora: usar e explorar mais os ônibus ou trem entre os países. Já tinha mencionado isso, que é para não comprar passagem para todos os países que você quer, mas tenta comprar passagem só para um país: Brasil, vamos supor, Portugal, São Paulo, Lisboa. Chegou em Lisboa, você vê a melhor forma de viajar para os outros países, porque na Europa tem bastante passagens aéreas em promoção. Então, se não for passagem aérea, tem ônibus barato, metrô, o trem que também faz conexões entre os países também é muito barato e vale a pena. Nunca comprem uma coisa interessante em relação a trem, para quem quer viajar nos Estados Unidos e para quem quer viajar na Europa e quer viajar sem voar, mas de uma forma terrestre, ônibus ou trem. Nunca comprem passe de passagens que seja de múltiplas paradas, porque esses passes eles são caros e talvez dê algum probleminha na sua hospedagem assim. Você quer ficar em Lisboa 3 dias, mas você comprou passe para 2 dias e no dia seguinte você tem que partir para Espanha, vamos supor, para Madrid, para Espanha.
você não vai poder, porque você já está com a passagem comprada, passagem de trem comprada. Então, nunca comprem múltiplas passagens, sempre comprem uma, mesmo porque vai ser mais barata, mesmo a de trem. Eu tô falando isso porque na Europa existem duas opções de passagens para você comprar. Ou você compra um carnezinho que você pode visitar vários países, então é um carnê com várias passagens que eles te dão um prazo de validade para você usar. Essas que eu tô falando para não comprar, porque elas são mais caras e às vezes você não vai precisar usar, entende? E eu não quero usar naquela data. Então, comprem uma passagem só para um destino e depois vocês veem como que vão viajar para os outros lugares, porque é bem mais barato. Comprei por paradas. O quinto, lugar de comer. Isso daqui pra mim é perigoso, porque eu amo comer, eu amo restaurante e eu gosto muito de explorar restaurantes diferentes, de diferentes culturas. Então, sempre quando eu tô viajando, eu tento explorar o máximo de restaurantes, visitar o máximo de restaurante. Ah, Comer também, o mesmo esquema da acomodação. Fujam dos centros turísticos, porque restaurante no centro turístico sempre vai ser muito, muito caro. Fuja. Mesmo se for fast food, esse tipo de coisa. A não ser que seja McDonald's, porque McDonald's é tipo €1, esse tipo de coisa. Mas se você quiser comer comida mesmo, fuja do centro turístico. Procurem algum restaurante próximo da sua acomodação, que já vai ser longe do centro turístico. Comam em supermercado, porque tanto nos Estados Unidos como na Europa, os supermercados, eles vendem comida. Então, comida mesmo já preparada, sabe? Tipo um Marmitex, PF. E lá você compra, paga barato, bem mais barato do que você pagaria em restaurante e come, entende? No próprio supermercado tem lugar para você comer, é bem mais barato. Então, essa é uma outra dica: comprar comida em supermercado ou em restaurantes afastados do centro turístico. Oi, Andressa, tudo bem? Se quiser participar com a gente, é só me chamar. Deixa eu ver. Então, comer em lugares afastados, fora dos centros turísticos. E comer em mercado é uma boa ideia. Usar o transporte público do local. Usar o ônibus, usar metrô, vamos supor, você vai para Holanda, usa a bicicleta, porque táxi, embora seja fácil chamar, hoje você só usa aplicativo, é caro, entende? Então, os metrôs, os ônibus sempre vão ser muito mais barato do que táxi, e é uma forma de economizar. Legal para fazer existe um aplicativo que chama Citymap. Citymap, let me see. Citymapper. E pelo aplicativo você consegue se localizar na cidade que você quer. Você consegue ver os transportes públicos que tem naquela cidade. Depois eu vou deixar escrito aqui. Então, usar bastante transporte público, não usar táxi. Uma coisa legal na Europa, e eu não sabia, aprendi isso na Polônia. Pedir desconto. Tipo, eu pensei que isso fosse uma coisa só do Brasil, mas não. Tipo, você tá numa loja e você quer comprar uma coisa. Pechincha sim, porque na Europa eles também pechincham. Então, faz isso. Pedir desconto nas coisas que você vai comprar, principalmente lembrancinha, sabe? Isso. No começo da live, eu estava comentando sobre se organizar, sobre planejar sua viagem antes, com antecedência. Por quê? Existem alguns lugares, ou eu acho que são todos os países, que pelo menos uma vez no mês
eles oferecem atrações turísticas de graça. E nessas atrações turísticas de graça entra museu. Então, por exemplo, em Boston, eu vou falar de Boston porque foi onde eu morei 3 anos e eu tenho mais uma noção do que é de graça lá, o que é gratuito. O Museu da Ciência, uma vez por mês, é de graça e, tipo, o Museu da Ciência é muito caro. Então, você poder visitar o Museu da Ciência uma vez de graça é muito bom. Museu das Crianças também é de graça. E o Museu das Crianças é um museu próprio mesmo para criança, só que com temático para criança, só que voltado para a ciência, sabe? Algumas coisas científicas para despertar o interesse na criança. É de graça, Museu de Arte Moderna é de graça, Museu do MIT também de graça. Então, sabe, vários tipos de museus. Em Boston era de graça uma vez por mês. O que acontece? Na Europa, os museus, os lugares turísticos que abrem uma vez por mês para o povo de graça, gratuitamente, acaba sendo ou no primeiro domingo ou no último domingo do mês, tá? Então, se você se planeja com antecedência, você já tenta incluir ou o primeiro domingo do mês ou o último domingo do mês para poder fazer esses passeios. Já é um dinheiro bem economizado, porque você pega o dia inteiro só para visitar esses museus, esses lugares que ficam abertos gratuitamente por um dia, entende? É muito bom. Optar por destinos em conta, sim, porque principalmente agora que o euro e a libra tá cara. Se você viaja, vamos supor, para Londres, transporte é caro, os lugares turísticos são caros, museu, tudo que você quiser é caro. Londres é uma cidade cara, então você vai gastar mais. E se você escolher, vamos supor, Portugal ou Espanha, a probabilidade de você gastar bem menos, tipo a metade do que você gastaria em Londres, é bem maior. Então, escolham destinos em conta. Seguro viagem é interessante. Seguro viagem, aqui no Brasil, várias agências de turismo oferecem seguro viagem, só que é muito, muito caro. Não precisa ser caro. Tem na internet, eu já fiz isso. Quando eu viajei para Europa, eu comprei seguro viagem americano, de empresas americanas. Eu peguei de uma empresa americana para ficar. Eu fiquei na Europa 41 dias. Para ficar 41 dias na Europa, eu paguei $35 no seguro de viagem. E aqui no Brasil, uma agência de viagem tinha me cobrado R$ 500. Então, tipo assim, não, né? Eu peguei e comprei essa dos Estados Unidos, que era só R$ 35. Na época o dólar já tava 3 e pouco, mas ainda assim compensava bastante. Então, seguro viagem é uma coisa barata e para quem tem cartão de crédito, pode usar o seguro viagem do próprio cartão de crédito, porque todo cartão de crédito tem seguro viagem, tá? Então, vocês não precisam comprar seguro viagem, já economiza. Economiza essa parte de seguro viagem. Então, vamos lá. Eu só vou recapitular e a gente encerra. Abro para perguntas, quem tiver perguntas. Planejar a viagem com antecedência, para você ter desconto na passagem aérea. Passagem aérea com desconto você vai encontrar de madrugada, procurando na internet no modo anônimo, tá bom? Que é para pesquisa não sofrer influências. Ou se você tiver cartão de crédito, você pode procurar a TAM, por exemplo, e pedir para a TAM linkar o seu cartão de crédito com o programa Fidelidade deles. Então, tudo que você gastar no seu cartão de crédito vai se tornar ponto para depois você usar em passagem aérea. Nunca comprar
passagem aérea daqui do Brasil para todos os seus destinos. Compra para o lugar mais próximo, para o país mais barato da Europa. E depois, quando você estiver lá, você compra de lá para os outros países que você quiser ir visitar. Por quê? Você pode visitar de ônibus, de trem ou mesmo de avião. Avião acaba sendo mais barato, porque promoção aérea na Europa é muito barata. E sempre tem. Hospedagem, fugir dos centros turísticos, sempre. A hospedagem, normalmente, que você pegar fora do centro turístico, vai ter transporte público. Então, não usar táxi, usar transporte público, do tipo ônibus ou metrô. Restaurante, hora de comer, também não comer no centro turístico. Procure comer em algum restaurante próximo da sua hospedagem ou em supermercados, porque os mercados lá, eles oferecem alimentação, eles oferecem comida, prato pronto, PF. E tem as cadeiras, as mesas para você sentar e comer. Pedir desconto na hora de comprar as lembrancinhas, que é muito bom. Organize sua viagem com antecedência para poder pegar cupom de visita nos lugares turísticos ou até mesmo aproveitar os dias gratuitos dos lugares turísticos, que tem bastante, principalmente museu. Eles têm um dia no mês que oferece visita gratuita. Optar por destinos em conta, agora que o euro e a libra tá cara, então não queira visitar Londres, que a libra tá 4, tá quase 6 reais, então tipo, a não ser que você seja filho do Bill Gates, né, vai em frente. Seguro viagem, não compre seguro viagem aqui no Brasil, por favor. Seguro viagem, procure empresas americanas para comprar pela internet ou até mesmo cartão de crédito. Todo mundo que tem cartão de crédito tem seguro viagem, tá? Não precisa comprar, é só habilitar, ligar no banco e falar e pedir para habilitar o seguro viagem, que o próprio cartão já oferece. Bom, pessoal, é isso. Essas são as minhas dicas de viagem. Eu espero que vocês tenham entendido, porque eu falei rápido, porque a ideia é a live ser rápida. Eu estou aberta para responder perguntas. Não sei se alguém tem alguma pergunta. E se alguém precisar de parceiro para viajar, tô super disposta para viajar agora nas férias. Mas as férias de janeiro, que seria bem melhor. E eu vou mandar aqui para vocês os sites de acomodação que eu mencionei antes: Airbnb, Couchsurfing e os hostels. Falando em hostel, só mais uma coisinha. Eu tenho uma aluna que ela foi fazer trabalho voluntário num hostel. Isso é legal. Ela foi para San Diego essa semana fazer trabalho voluntário e ela vai ficar num hostel. Em troca dela ter hospedagem de graça nesse hostel, ela vai viajar pelo país. Então ela está em San Diego, Estados Unidos, e ela vai ficar num hostel de graça. Em troca dela ficar no hostel, ela vai ajudar nos horários que ela não estiver passeando. Então, vai ajudar na front desk. O que é a front desk? Na recepção. Então, essa é uma dica também de viajar para os jovens. No começo da live eu falei, essa live é totalmente voltada para jovens, formas baratas de viajar. Explorem a exploração. Explorem a opção de voluntariado. Na Europa tem um monte. Procurem casas de orfanato, casa de idoso, várias outras coisas para vocês fazerem trabalho voluntário, porque eles te dão a opção de moradia por um determinado tempo, mais alimentação, e o tempo que você não estiver trabalhando, servindo lá, você pode viajar, você pode passear, viajar para outros países e tal. Isso é uma coisa muito bacana, é uma forma de gastar menos também, com certeza. Alguém tem mais perguntas? Eu tinha recebido aqui umas perguntas, deixa eu ver se eu encontro.
Aqui, dica de hotel barato. Dica de hotel barato eu já tinha passado. Hostels, que são pensões, totalmente voltado para jovens. E o hostel é legal porque eles dão festinha, sabe? Principalmente na Califórnia, Miami. Miami na Flórida. Nesses lugares quentes de praia, as festinhas são boas. Então, hostels, Airbnb e Couchsurfing. Como comprar passagem mais barata? Mais barata, já falei, de madrugada. Qual é a melhor época do ano para viajar? Depende para onde você quer viajar. Europa, a melhor época é novembro a março. Estados Unidos, eu acredito que seja mais ou menos essa época também, por causa do frio. Janeiro é a melhor época para os Estados Unidos, porque é muito frio. Ok? Bom, é isso. Eu vou encerrar a live por aqui. Estou à disposição para responder mensagens pelo direct. E é isso. Obrigada pela atenção.